Imagine a seguinte situação: uma pessoa é presa e, em poucas horas, será apresentada a um juiz. O que será analisado? A prisão será mantida? Poderá haver liberdade? Quais são os direitos dessa pessoa? Essas perguntas são respondidas pela audiência de custódia, um importante mecanismo de controle judicial da prisão e de proteção dos direitos fundamentais. Neste módulo, vamos compreender como funciona esse procedimento e, principalmente, esclarecer uma distinção que costuma gerar muitas dúvidas: a diferença entre a audiência de custódia realizada após uma prisão em flagrante e aquela decorrente do cumprimento de um mandado de prisão. Ao final da aula, você saberá exatamente quais são os objetivos de cada uma dessas hipóteses e por que essa diferença é essencial para a correta aplicação do processo penal. Neste primeiro cenário, analisaremos a audiência de custódia decorrente da prisão em flagrante. Tudo começa com a prisão realizada pela autoridade policial ou por qualquer pessoa nas hipóteses autorizadas pela lei. O preso é conduzido à delegacia, onde a autoridade policial verifica a legalidade da ocorrência, e, estando presentes os requisitos legais, lavra o auto de prisão em flagrante. Concluído esse procedimento, a pessoa presa deve ser apresentada ao juiz para a realização da audiência de custódia. Nesse momento, o magistrado analisa, em primeiro lugar, se a prisão observou todas as exigências legais e constitucionais. Verificada a legalidade do flagrante, são ouvidos o Ministério Público e a defesa, cada qual apresentando suas manifestações quanto à necessidade de manutenção da prisão. Após essa análise, o juiz poderá adotar uma das providências previstas em lei: conceder liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Esse é o fluxo típico da audiência de custódia quando a prisão decorre de flagrante, situação em que o magistrado exerce um efetivo controle judicial sobre a necessidade da manutenção da restrição da liberdade. Após analisar a legalidade da prisão em flagrante e ouvir as manifestações do Ministério Público e da defesa, o juiz poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos previstos no Código de Processo Penal. A decisão não pode ser automática. A Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, e o Código de Processo Penal reforça que a decretação da prisão preventiva deve estar baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Em primeiro lugar, o magistrado deve verificar os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É indispensável a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, o chamado fumus commissi delicti. Além disso, deve estar demonstrado o periculum libertatis, ou seja, um risco concreto que a liberdade do investigado represente para o processo ou para a sociedade. Também é necessário que a situação se enquadre nas hipóteses autorizadoras previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, observando os limites estabelecidos pela legislação. Outro aspecto essencial é a fundamentação concreta da decisão. O juiz deve indicar fatos objetivos que demonstrem por que, naquele caso específico, a prisão cautelar é necessária. Não basta mencionar a gravidade abstrata do delito, utilizar expressões genéricas ou simplesmente reproduzir o texto da lei. A motivação deve ser individualizada e relacionada às circunstâncias efetivamente comprovadas nos autos. Somente quando esses requisitos estiverem presentes e as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes ou inadequadas é que será juridicamente possível converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Essa exigência de fundamentação constitui uma das principais garantias do Estado democrático de direito, pois assegura que a restrição da liberdade ocorra apenas quando houver efetiva necessidade processual, demonstrada de forma clara, objetiva e devidamente motivada pelo Poder Judiciário. É importante compreender que, na audiência de custódia, o juiz não realiza um julgamento do crime nem decide sobre a culpa ou a inocência da pessoa presa. O que está em análise é se a manutenção da prisão cautelar é realmente necessária diante dos requisitos previstos na lei. Assim, embora crimes praticados com violência ou classificados como hediondos normalmente apresentem maior probabilidade de conversão em prisão preventiva, essa decisão nunca pode ser automática. O magistrado deve demonstrar, de forma concreta, porque a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Por outro lado, quando se trata de crime sem violência ou grave ameaça, especialmente se o investigado é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco processual relevante, a tendência é que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal sejam suficientes para assegurar o regular andamento do processo. Em outras palavras, o foco da audiência de custódia não é a gravidade abstrata do delito,
mas sim a gravidade concreta do risco que a liberdade daquela pessoa pode representar para a sociedade ou para o próprio processo penal. É essa fundamentação objetiva que legitima, ou afasta, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesta segunda hipótese, a audiência de custódia decorre do cumprimento de um mandado de prisão previamente expedido pelo Poder Judiciário. Diferentemente da prisão em flagrante, o juiz da audiência, em regra, não reexamina os fundamentos que motivaram a decretação da prisão. Essa análise já foi realizada pelo magistrado competente quando da expedição do mandado. A finalidade da audiência passa a ser o controle da legalidade da custódia, a verificação das condições em que a prisão foi cumprida e a preservação dos direitos fundamentais da pessoa presa. Existem, entretanto, algumas situações práticas que merecem destaque. Nas prisões civis, especialmente aquelas decorrentes do inadimplemento de obrigação alimentar, sobrevindo a quitação integral da dívida ou cessando a causa que justificou a custódia, o juiz poderá reconhecer a perda do objeto da prisão civil e determinar a imediata expedição do alvará de soltura. Da mesma forma, quando o mandado decorre de condenação ao cumprimento de pena em regime aberto, a apresentação em audiência normalmente serve para cientificar o condenado das condições impostas ao regime e adverti-lo acerca de suas obrigações legais. Não havendo outra ordem de prisão ou causa impeditiva, a pessoa permanece em liberdade, sujeita às condições fixadas para o cumprimento da pena. Assim, percebe-se que a audiência de custódia decorrente de mandado de prisão não possui uma única finalidade. Seu conteúdo varia conforme a natureza da prisão, preservando sempre o controle judicial da custódia e a observância das garantias fundamentais do preso. Chegamos ao encerramento deste módulo, e neste fluxograma, reunimos os principais pontos estudados sobre a audiência de custódia. Inicialmente, verificamos que a audiência de custódia pode decorrer de duas grandes situações, da prisão em flagrante ou do cumprimento de um mandado de prisão. Na prisão em flagrante, o juiz exerce um controle mais amplo sobre a necessidade da custódia. Além de verificar a legalidade do flagrante, poderá conceder liberdade provisória, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, quando presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Já na audiência decorrente do cumprimento de mandado de prisão, a lógica é distinta. Em regra, o magistrado não reexamina os fundamentos da decisão que decretou a prisão. Sua atuação concentra-se na regularidade do cumprimento do mandado, na preservação dos direitos fundamentais da pessoa presa e na verificação da existência de fatos supervenientes que possam influenciar a manutenção da custódia. Estudamos, ainda, duas situações específicas. Na prisão civil por dívida alimentar, a audiência permite verificar se permanece a causa que justificou a custódia. Havendo pagamento integral da obrigação ou cessando o motivo da prisão, o juiz poderá reconhecer a perda do objeto da medida e determinar a imediata expedição do alvará de soltura. Também analisamos a hipótese do condenado em regime aberto. Nessa situação, a audiência possui caráter predominantemente informativo e fiscalizador, servindo para cientificar o condenado das condições impostas ao regime e adverti-lo quanto às suas obrigações. Não existindo outra ordem de prisão ou causa impeditiva, o condenado permanece em liberdade para cumprir a pena nas condições estabelecidas pelo juízo da execução penal. Observe que, em todas essas hipóteses, existe um ponto em comum. A audiência de custódia representa o primeiro controle judicial efetivo sobre a restrição da liberdade, garantindo que qualquer manutenção da prisão esteja amparada pela lei, pela Constituição e por fundamentação concreta e individualizada. Encerramos, assim, o estudo da audiência de custódia, compreendendo suas diferentes modalidades, seus objetivos e seus efeitos práticos. Com essa base consolidada, estamos preparados para avançar ao próximo módulo, dedicado à ação penal, etapa em que a persecução criminal ingressa definitivamente na fase processual perante o Poder Judiciário.